Levítico capítulo 26, versículo 27. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruína. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som das folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se vissem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigo por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão enterrados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem um castigo pelos seus pecados, então eu me lembrarei dos acordos que fiz com Jacó, com Isaque e Abraão, e me lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedecerem às minhas leis e desprezam os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não abandonarei nem os destruirei, pois não quebrarei o acordo que fiz com eles. Eu sou o Eterno, o Deus deles. Pelo contrário, eu me lembrarei do acordo que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou o Deus Eterno. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Deus Eterno deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Pessoas e coisas dedicadas a Deus. Capítulo 27 de Levítico. O Deus Eterno deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Deus Eterno quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 e 60 anos de idade pagarão 50 moedas de prata e as mulheres de mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 moedas de prata e os jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 moedas de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 moedas de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete ao Deus Eterno um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Eterno. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Deus Eterno não aceita, então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará ao preço de acordo com a condição do animal.
Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa ao Deus Eterno, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço do Deus Eterno uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo na base de 560 gramas de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno ao Deus o ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo, mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano seguinte da libertação. E assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. O ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço do Deus Eterno. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço do Deus Eterno um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Eterno. No seguinte ano da libertação, o ano voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A moeda padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria de vacas, ovelhas ou cabras pertence ao Deus Eterno, portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Eterno, pois já pertence a ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço do Deus Eterno. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Eterno. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertencem ao Deus Eterno e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção desta 10ª parte, pagará o preço marcado mais um quinto. De cada 10 animais domésticos, um pertence ao Deus Eterno. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Eterno. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Eterno e não poderão mais ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Deus Eterno deu a Moisés no Monte Sinai para o povo. O livro de Números. Este livro se chama Números porque nele há 2 contagens de povo. A primeira feita quando os israelitas saíram do Egito e a outra foi feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, no capítulo 26. No período entre as 2 contagens, os israelitas chegaram até a cidade de Cades Barneia, no sul da Canaã, porém não conseguiram entrar por ali na terra prometida. Eles passaram muitos anos nessa região e depois foram até a zona montanhosa que fica a leste do rio Jordão. Uma parte do povo ficou ali e a outra se preparou para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. O livro de Números é a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades e que se revoltou contra Deus e contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser líder deles. É também a história de fidelidade de Deus, do seu cuidado constante para com o seu povo, que muitas vezes era fraco e desobediente. Esse livro fala da firmeza de Moisés, que às vezes perdia a paciência, mas sempre mostrava ter um espírito de dedicação a Deus e ao seu povo. As leituras, às vezes eu leio na versão traduzida e corrigida, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida.
Esse livro de Números mesmo eu vou ler nessa versão. Capítulo 1. O recenseamento dos israelitas. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída para a terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de toda a tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedur; de Simeão, Selumiel, filho de Zuruzadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Giodone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos militares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número, os nomes, a cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima,
Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles das tribos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de seus nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, foram todos que podiam sair à guerra, contados da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre os tabernáculos do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo, e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos, mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. A ordem das tribos do arraial, capítulo 2 de Números. A ordem da tribo do arraial. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da banda do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército e os que foram contados deles era de 74.600, e junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar, e o seu exército e os que foram contados deles era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e a Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Sedur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército e os que foram contados deles eram de 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército e os que foram contados deles era de 59.300. Depois a tribo de Gade. Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército e os que foram contados deles era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 150
51.450 segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército e os que foram contados deles era de 40.500. E junto dele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército e os que foram contados deles era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército e os que foram contados deles era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército e os que foram contados deles era de 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aezer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser, e o seu exército e os que foram contados deles era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, príncipe de filho de Naphtali, e o seu exército e os que foram contados deles eram de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados do exército pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. O serviço dos levitas, capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eliezer e Tamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eliezer e Tamar administraram o sacerdote diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo, e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás depois os levitas e a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: contra os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, como lhes foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei.
E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Amram, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Mali, Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que foram deles, contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua cobertura e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. É de Coate, é a geração dos Amramitas, a geração dos Izaraitas, e a geração dos Hebronitas e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas, pelo número contado de todo homem, da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministrarem, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Mazitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo cuidado de guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar ali morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés a Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, segundo todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 siclos
Conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E para Arão e para os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse exército para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, são nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre eles estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul sobre ela, porão os pratos, os seus incensários, as taças, as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a cobertura de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que o servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem o santuário e o colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura